Nas profundezas, onde a luz jamais tocou, existe um reino de eco e tormento. O chão é feito de sombra viva, o ar exala um silêncio pesado que grita. Lá, 3 tronos se erguem, não adornados por ouro, mas forjados em pedra negra, esculpidos nas entranhas do próprio abismo. São tronos de autoridade infernal, sustentados não por glória, mas por culpa, e sobre eles repousam 3 entidades cuja existência antecede os reinos humanos. 3 inteligências antigas, poderosas e corrompidas. Lúcifer, o portador da luz. Belzebu, o senhor das moscas. Belial, o sem valor. Seus nomes não são apenas títulos, são feridas abertas na história espiritual da criação. Esses 3 principados governam o império das trevas com precisão quase divina. São os generais de um exército que não dorme e cujo campo de batalha é a mente e o coração dos homens. A humanidade os teme, mas raramente os entende. Eles não aparecem com chifres e caudas, aparecem em ideias, sentimentos, desejos, e se manifestam em cada época com rostos diferentes. Políticos, religiosos, culturais, filosóficos. Mas houve um tempo em que eles não eram assim. Houve um tempo em que esses nomes brilhavam no céu, como constelações de pureza e poder. Lúcifer era a mais bela de todas as criaturas. Belzebu, um espírito de adoração. Belial, um anjo de ordem e propósito. Até que o céu foi ferido por algo jamais visto antes, orgulho. E é aí que a história realmente começa. Não com o homem, mas com o primeiro pecado. Imagine por um instante o céu antes da queda. Não como nuvens e harpas, mas como uma dimensão pulsante de glória. Rios de luz atravessavam o firmamento celestial. O som da adoração era como o próprio respirar de Deus. Milhões de anjos se moviam em sincronia, entoando hinos que ecoavam através de eras infinitas. No centro de tudo, o trono do Altíssimo, rodeado de relâmpagos, fogo e um mar de vidro transparente. Era ali que a eternidade se dobrava diante da majestade de Deus. Entre as hostes angelicais, um ser se destacava. Seu nome era Lúcifer, aquele que traz a luz. Ele não era apenas mais um anjo, ele era o reflexo da glória divina. Sua aparência irradiava beleza indescritível. Suas vestes eram tecidas de fogo e pedras preciosas, e de dentro de seu próprio ser fluía música. Ele não tocava instrumentos, ele era o instrumento. Cada palavra, cada gesto, cada movimento emanava adoração. Era o som vivo da criação, exaltando o Criador. Mas um dia, o reflexo olhou para o espelho e se encantou com a própria imagem. E pela primeira vez na história da eternidade, um ser criado desejou a glória que só pertencia ao Criador. As Escrituras registram o momento com palavras cortantes. Isaías 14, 13, 14. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Foi o primeiro eu em um universo que até então só conhecia o tu. E a harmonia se rompeu. O orgulho de Lúcifer se espalhou como veneno entre os corações angelicais. Ele começou a questionar, a sussurrar dúvidas. Por que adorar somente ao Filho? Perguntava. Somos nós também luz, não somos? E 1/3 dos anjos o ouviu. O paraíso perfeito foi dividido pela primeira vez. Não houve espadas físicas, mas houve decisão. A rebelião não começou com guerra, mas com ideias. E é por isso que até hoje as guerras mais perigosas ainda começam assim. Você consegue imaginar o caos que se seguiu? O som dos hinos cessou. O firmamento que antes vibrava com adoração, agora ecoava com o som da desobediência. Miguel, o arcanjo guerreiro, se levantou com as legiões fiéis e confrontou Lúcifer. Houve uma batalha não de força, mas de autoridade. O primeiro julgamento da história aconteceu diante dos olhos do próprio Deus.
E quando o veredito foi pronunciado, não houve apelação. Lúcifer foi lançado para fora do céu. Sua queda não foi simbólica, foi cósmica. O portador da luz se transformou no príncipe das trevas, e sua música de adoração se tornou grito de ódio. O céu chorou, o universo testemunhou, e o inferno nasceu. Mas mesmo caído, Lúcifer não perdeu sua inteligência, nem sua beleza. Ele apenas as corrompeu. E foi isso que o tornou mais perigoso do que nunca. Ele não queria destruir o homem, queria substituí-lo. O homem havia sido criado à imagem de Deus, e essa semelhança era o que Lúcifer mais odiava. Ele queria apagar da criação todo o reflexo divino. Foi assim que ele entrou no Éden, não como um monstro, mas como uma serpente, símbolo de astúcia, beleza e engano. Ele não usou força, usou lógica. Deus realmente disse que vocês não podem comer de toda a árvore? Perguntou. A dúvida foi lançada como uma semente, e o primeiro casal caiu não por medo, mas por desejo. Sereis como Deus. Era o mesmo sonho que o havia corrompido, agora transferido ao coração humano. Desde então, Lúcifer opera da mesma forma. Ele não precisa possuir corpos. Ele possui ideias, é o pai da mentira, mas suas mentiras vêm embrulhadas em verdade. Ele promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete poder, mas rouba paz. Promete conhecimento, mas destrói fé. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas buscam ser como Deus? Criam seus próprios códigos morais, decidem o que é certo e errado, definem suas verdades pessoais. Essa é a filosofia de Lúcifer moderna, o humanismo disfarçado de evolução. Você não precisa de Deus. Você é o seu próprio Deus. E milhões acreditam. Mas a história de Lúcifer é também a história da advertência. Porque todo império construído sobre orgulho termina em ruína. Babilônia, Roma, Egito, impérios modernos, todos começaram com glória e caíram com arrogância. E essa é a assinatura de Lúcifer na história. Ele se infiltra em reinos, governos e pessoas, prometendo grandeza e deixando apenas cinzas. Você já percebeu que os momentos mais sombrios da humanidade sempre vieram após os maiores atos de orgulho? O mesmo espírito que fez um anjo cair é o que leva nações a guerras, líderes à corrupção e pessoas à destruição pessoal. Mas Lúcifer não trabalha sozinho. Sua queda criou uma hierarquia infernal, e entre seus generais, um nome se destaca como o mais nauseante e perturbador de todos: Beelzebu. Antes de falarmos sobre ele, imagine o cenário espiritual após a queda. O universo estava dividido. Um terço das hostes angelicais vagava entre dimensões, sem lar, sem trono, sem propósito. O céu havia se fechado. O inferno havia se aberto. E entre os exilados, um novo poder começou a emergir. Não o da rebelião, mas o da corrupção. Beelzebu, cujo nome significa Senhor das Moscas, era uma entidade que um dia servira no altar da adoração. Seu papel era cuidar das oferendas espirituais, supervisionar o louvor das nações angélicas. Mas quando caiu, sua função se distorceu. Ele se tornou o corrompedor da adoração, o manipulador da devoção. Os antigos o conheciam como Baal-zebub, o deus de Ekron. Suas imagens apareciam rodeadas de insetos, símbolo de impureza e decomposição. E é exatamente isso que Beelzebu faz. Ele transforma o que é sagrado em profano, o que é vivo em morto, o que é puro em podre. Nos dias de Jesus, seu nome era tão temido que os fariseus o usavam para insultar o próprio Cristo. Ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, diziam. E Jesus respondeu com uma verdade que ecoa até hoje. Se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Com isso, ele revelou duas coisas. Primeiro, que o inferno tem hierarquia. Segundo, que Beelzebu é um dos pilares desse império. Beelzebu não opera na destruição direta, mas na substituição sutil.
Ele oferece religiosidade sem arrependimento, espiritualidade sem santidade, fé sem cruz. Ele é o arquiteto das religiões que parecem verdadeiras, mas desviam o coração. Ele não cria templos, ele transforma templos verdadeiros em mercados. E é aqui que o perigo se torna pessoal. Porque talvez você pense que idolatria é apenas ajoelhar-se diante de uma imagem. Mas Belzebu sabe que o ídolo mais poderoso é o eu. Ele transforma desejos em deuses, sonhos em deuses, carreiras em deuses. Ele sussurra: siga o seu coração. E o coração, enganoso por natureza, se torna o altar. Você percebe agora? O inferno não precisa de ateus, ele precisa de adoradores distraídos. Você está prestes a entrar nas profundezas da corrupção espiritual. O domínio de Belzebu, o segundo principado das trevas. Se Lúcifer foi o criador da rebelião, Belzebu foi o engenheiro da deturpação. Ele não tenta destruir a fé, ele a reconstrói distorcida para servir ao inferno. No Antigo Testamento, o rei Acasias, ferido e aflito, em vez de buscar ao Senhor, enviou mensageiros a Ecrom para consultar Baal-Zebubê, o deus das moscas, em busca de cura. Essa história parece distante, mas o princípio permanece o mesmo. Sempre que o homem busca soluções espirituais fora de Deus, ele se inclina ao altar de Belzebu. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Ele não se apresenta como inimigo, mas como alternativa. Pense nas religiões que prometem prosperidade sem arrependimento, nas doutrinas que exaltam o homem acima da cruz, nos movimentos que dizem Deus quer apenas o seu sucesso, mas nunca mencionam o preço da santidade. Tudo isso é a assinatura de Belzebu, a adoração voltada ao benefício próprio, não ao Criador. Ele é o senhor das moscas porque domina aquilo que apodrece. Moscas não sobrevivem em ambientes puros, mas prosperam onde há podridão. E Belzebu também. Ele habita onde há aparência de piedade, mas ausência de vida espiritual. Quantos templos estão cheios de vozes, mas vazios de presença? Quantos altares exalam música, mas não exalam arrependimento? Essa é a corte de Belzebu, o lugar onde o culto se torna performance e o louvor, espetáculo. Durante o ministério de Jesus, ele mostrou ao mundo o poder real por trás dessa corrupção. O endemoninhado gadareno é o retrato mais fiel da obra de Belzebu. Um homem possuído por uma legião de demônios, vivendo entre os sepulcros, cortando-se com pedras, incapaz de habitar entre os vivos. Era a imagem da humanidade dominada pelo mal. Viva, mas morta, livre, mas escravizada, consciente, mas cega. Quando Jesus o libertou, as trevas tremeram. E o que Belzebu perdeu naquele dia foi mais que um corpo, foi uma fortaleza. Porque cada alma é um território espiritual. E toda vez que alguém é liberto, o reino das trevas perde um pedaço de terra. Belzebu não se manifesta apenas em possessões, mas também nas pequenas corrupções diárias, quando o sagrado é tratado como banal, quando o que é santo se torna motivo de riso, quando a devoção é trocada por conveniência. Belzebu está ali. Ele é o demônio das distorções. Onde há verdade, ele insere dúvida. Onde há adoração, ele planta vaidade. Onde há fé, ele propõe espetáculo. E essa é talvez sua obra mais sutil nos dias atuais. Transformar o evangelho em entretenimento. Ele sabe que, se o homem se distrair o bastante, deixará de discernir o que é profano do que é santo. É por isso que muitos se encantam com o brilho dos templos, mas saem vazios da presença de Deus. Mas há algo ainda mais profundo. Belzebu não apenas corrompe o culto, ele também alimenta os falsos profetas, aqueles que usam o nome de Deus para lucro próprio, que anunciam revelações que Deus nunca disse, que manipulam corações com promessas vazias. Jesus advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Ele sabia que Belzebu continuaria plantando falsos servos até o fim dos tempos. E, de fato, ele conseguiu. Vivemos em uma geração onde a espiritualidade se tornou produto e a fé uma marca. Há gurus digitais, profetas corporativos, apóstolos da vaidade. Tudo em nome de uma luz que não é divina. Belzebu sorri diante disso, porque sabe que o homem distraído é o homem dominado. Mas há algo ainda mais terrível à espreita. Pois enquanto Lúcifer manipula o orgulho e Belzebu corrompe a fé, um terceiro principado se move silenciosamente com um poder devastador: Belial. Seu nome em hebraico significa sem valor, mas sua influência é tudo menos insignificante. Ele é o espírito da anarquia moral, o destruidor da consciência, o semeador da desordem. Se Lúcifer tenta fazer o homem pensar que é Deus, e Belzebu o convence a adorar falsos deuses, Belial o faz acreditar que não existe Deus algum. Ele é o patrono da decadência e o pai da insubmissão. Onde há rebeldia, ele reina. Onde há imoralidade, ele prospera. Sua presença é como veneno invisível, dissolvendo lentamente as fundações da sociedade. As Escrituras chamam de filhos de Belial todos aqueles que rejeitam completamente a autoridade divina. Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, são descritos assim porque profanavam o templo, abusavam de mulheres e desprezavam os sacrifícios. Eles representavam um tipo de corrupção que não é apenas moral, é espiritual. Serviam diante do altar de Deus, mas pertenciam ao inferno. Belial opera através de líderes que deveriam proteger, mas destroem. De pais que deveriam amar, mas abandonam. De juízes que deveriam ser justos, mas vendem sentenças. Ele é o espírito que transforma a ordem em caos, a justiça em comércio, a verdade em relativismo. Pense nas cidades antigas de Sodoma e Gomorra. Elas não foram destruídas apenas por imoralidade sexual. Foram condenadas porque haviam rejeitado completamente o conceito de santidade. Eram sociedades sem moral, sem lei, sem limite. E foi Belial quem reinou ali. Sua marca era a inversão de valores. O mal tornou-se natural, o bem ridículo. E quando você observa o mundo atual, não é difícil perceber que o mesmo espírito está vivo. Vivemos em uma era que chama o pecado de liberdade, que exalta a rebeldia como virtude e despreza qualquer autoridade espiritual. É o império de Belial disfarçado de progresso. Ele inspira revoluções culturais que buscam destruir os alicerces morais. Ele está por trás de ideologias que pregam que não há certo nem errado, apenas pontos de vista. Ele é o sopro por trás do caos, nas famílias, nas leis, nas escolas. O que começou com um anjo rebelde termina em civilizações que se autodestroem. Mas há algo que poucos percebem. Belial não é apenas um demônio da desordem, ele é o oposto direto de Cristo. Paulo perguntou: que harmonia há entre Cristo e Belial? E a resposta é nenhuma. Onde Cristo estabelece ordem, Belial semeia confusão. Onde Cristo traz paz, Belial provoca guerra. Onde Cristo oferece vida, Belial espalha morte. E, no entanto, muitos o seguem sem saber. Porque ele não vem com fúria, mas com filosofia. Ele veste a aparência de liberdade, mas dentro há escravidão. Ele diz: faça o que quiser, siga seus impulsos, você é dono de si mesmo. E quando o homem acredita, ele se torna escravo de suas próprias vontades. A tríade está completa: Lúcifer, o orgulho; Belzebu, a corrupção; Belial, a depravação. 3 faces de um mesmo império, 3 vozes que falam em uníssono, conduzindo a humanidade à ruína espiritual. Mas você precisa entender algo essencial. Eles não agem separadamente. Suas forças se entrelaçam em uma estratégia meticulosa. O orgulho abre a porta, a corrupção entra e a depravação se instala. É assim que impérios caem, famílias se desfazem e almas se perdem.
Jesus os enfrentou no deserto. Cada tentação representava um desses principados. Quando o diabo disse, transforma estas pedras em pão, Belial falava, o desejo carnal, a fome física sobre o propósito espiritual. Quando o levou ao pináculo do templo e disse, atira-te daqui abaixo, era Lúcifer apelando ao orgulho. E quando mostrou todos os reinos do mundo, dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares, era Belzebu oferecendo poder religioso e político através da adoração falsa. Mas Jesus respondeu a cada um com uma única arma, a palavra. Está escrito, 3 vezes. Ele venceu os 3 no mesmo deserto onde a humanidade havia caído. E ali, a profecia do Éden se cumpriu. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Mas os principados não se renderam. Eles continuam agindo. No Apocalipse, João vê o dragão, a besta e o falso profeta. 3 símbolos que representam a aliança final entre Lúcifer, Belzebu e Belial. O dragão é o orgulho luciferino, a besta é a corrupção institucional de Belzebu, e o falso profeta é a depravação moral e ideológica de Belial. Juntos, eles formam a Trindade profana, a caricatura infernal da Santíssima Trindade. E é essa união que dominará o mundo nos últimos dias. O anticristo será a personificação de Lúcifer. O sistema religioso global refletirá Belzebu. E a sociedade decadente representará Belial. O mundo inteiro será uma réplica do inferno, belo por fora, podre por dentro. Mas o fim dele já foi escrito. Quando Cristo voltar, a luz que ele trará será tão intensa que nenhuma sombra sobreviverá. O Apocalipse declara, o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E serão atormentados pelos séculos dos séculos. Essa é a sentença. E quando o último eco da rebelião cessar, haverá silêncio. Não um silêncio de medo, mas de paz. Porque finalmente toda voz que se levantou contra Deus será calada. E os tronos de obsidiana se desfarão em cinzas sob os pés do Cordeiro. Mas até lá, a guerra continua, e o campo de batalha é você. Lúcifer ainda tenta inflar o seu orgulho. Belzebu ainda tenta corromper sua fé. Belial ainda tenta destruir seus valores. Eles não descansam, porque sabem que cada alma redimida é uma derrota anunciada. E é por isso que você precisa estar desperto. A palavra de Deus é sua espada. A fé é seu escudo. A santidade é sua armadura. Oração não é ritual, é comunicação de guerra. Quando você ora, o inferno se abala, porque está chamando o general das forças celestiais para lutar ao seu lado. Lembre-se, Cristo não apenas venceu, ele venceu por você. Sua vitória não é simbólica, é eterna. A cruz foi o campo de batalha, o sangue foi o preço e a ressurreição, a proclamação. O inimigo pode rugir, mas já está derrotado. Pode mentir, mas não pode mais vencer. E agora eu te pergunto, de qual lado da história você vai ficar? Porque o tempo das indecisões acabou. Cada um de nós está diante de 2 reinos. Um feito de orgulho, corrupção e caos. Outro feito de graça, verdade e amor. A escolha é sua. Mas lembre-se, o silêncio também é escolha. Declare sua fé, não apenas com palavras, mas com vida. Diga ao mundo e às trevas, eu rejeito o reino de Lúcifer, Belzebu e Belial. Eu escolho o reino de Cristo. Porque quando você diz isso, os céus se abrem e o inferno se cala. A guerra continua, mas a vitória já é certa. O Cordeiro venceu e em breve toda lágrima será enxugada. E nesse dia você verá com os próprios olhos o que agora só pode crer. Os tronos das trevas quebrados, os principados em silêncio e a luz de Cristo reinando para sempre.